Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso segundo COJUR Convida, com o tema Direito dos Desastres e a Natureza Jurídica do Covid-19, que faz parte do projeto de extensão Impactos da Pandemia do Covid-19, um olhar interdisciplinar, coordenado pelos nossos professores André Leone, Cleiton Barcelos e Fabiana Calisto, com apoio da nossa querida COJUR. Gostaria de agradecer a todos os presentes e suas instituições, e lembrá-las que as perguntas poderão ser feitas através do chat e serão respondidas oportunamente. Além disso, para confirmar a presença, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e preencher o formulário ou através do nosso QR Code. Passo a palavra agora a Daniel Borges, mestre e doutor em Direito pela UFBA, professor e advogado, que será o mediador da noite. Tenham todos um ótimo evento. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela introdução, Lorena. É um prazer estar aqui presente no Conjur, né? A Corujinha veio lá de Barreiras até aqui Salvador voando para a minha janela para fazer o convite. Não tinha como não participar, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de deixar minha saudação aqui para todos os presentes, né? Nessa noite que é muito especial, que nós vamos estar aqui com o grande colega, o jurista Diego Pereira, né, que vai falar sobre o direito dos desastres, e eu vou estar mediando esse debate, e é um tema muito interessante, que vem se apresentando cada vez mais no Brasil. Infelizmente não os desastres vêm acontecendo com a recorrência que é nefasta, mas o direito do desastre, a percepção dessa nova disciplina jurídica, ela vem ganhando notoriedade cada vez mais no Brasil, justamente para fazer frente a esses desafios que os desastres ambientais trazem, né, no mundo contemporâneo. Então, assim, a percepção atual, sobretudo dentro do direito ambiental, da chamada sociedade de risco, né, muito dos problemas que a tecnologia apresentou ao longo do tempo, o processo de industrialização desencadeou. Muitos desses problemas não são resolvidos pela própria tecnologia, então a gente vive em um estado constante de risco, né, de um desastre, daí o título, o tema, né, sociedade de risco. E um grande exemplo que nós temos, infelizmente, foram os rompimentos das barragens lá em Minas Gerais, mas não apenas esses, né, quando a gente tem chuvas que excedem o natural, por conta da ação humana, com enxurradas, né, com as encostas que desabam, a gente sempre tem ali, na prática, a sociedade de risco operando, né, esses efeitos da própria tecnologia. Então, quando a gente vê esse tipo de problema, enquanto juristas, nós buscamos soluções para essas situações que são complexas. Então, muitas vezes, as soluções tradicionais não apresentam as respostas necessárias. Muitas vezes, eu compartimentalizar o saber jurídico, no direito previdenciário, no direito ambiental, no direito securitário, não vai trazer uma resposta a esses fatos que são complexos de fato. Então, eu preciso também de uma resposta jurídica complexa. E é justamente isso que o direito do desastre vai trazer. É uma nova disciplina jurídica que vai combinar todos esses ramos do saber para apresentar uma solução que faça frente à complexidade desses desastres, né? Então, eu tenho ali o direito ambiental, parte do direito ambiental, parte do direito previdenciário, parte do direito tributário, do direito securitário, né, do direito administrativo, numa junção capaz de apresentar uma resposta jurídica adequada, porque se nós pegarmos esses exemplos do rompimento das barragens, por exemplo, nós podemos perceber que os problemas gerados, eles excedem a questão meramente ambiental, né? Nós temos a perda de vida, a perda de patrimônio, dano à economia, além do próprio dano ambiental, né? E, sobretudo, porque quando nós trazemos essas soluções, sobretudo soluções preventivas, né, que é o objetivo maior para evitar que o dano de fato aconteça, em vez de buscar
a mera reparação, nós estamos protegendo os mais vulneráveis, que são aquelas pessoas que mais acabam sendo atingidas com os desastres, né? Então, esse é um debate que é fundamental, e no tempo que nós vivemos, é muito interessante buscar fazer a associação com questões sanitárias, a exemplo da Covid-19, né, esse período que nós estamos vivendo. Será que o direito poderia apresentar alguma resposta aos diversos problemas que surgem a partir da pandemia? Né? Ou será que o direito do desastre, dentro dessa resposta complexa que ele busca apresentar, será que poderia ser uma saída jurídica a esses problemas que nós estamos aqui vislumbrando, né, na contemporaneidade? Então é interessante a gente buscar esse tipo de resposta, buscar uma nova visão, e com certeza é isso que o professor Diego Pereira vai trazer, né? Ele que é doutorando em Direito Constitucional pela UNB, mestre em Direitos Humanos pela UNB, né? Formado aqui na Bahia, pela UFBA, né? Então é nosso conterrâneo, pós-graduado em Direito Público, é procurador federal e professor universitário, e ele tem uma série de artigos escritos sobre, associando o direito à literatura, direito cotidiano, né, além de questões associadas aos desastres, o direito dos desastres, como é o caso da sua obra Vidas Interrompidas pelo Mar de Lama, da editora Lumen Juris, né, que vai abordar justamente esse tipo de questão. Então, feitas as devidas introduções, né, nós, após a exposição do professor Diego, nós vamos ter aqui um momento para tirar as dúvidas, e aí, diante disso, eu gostaria de passar a palavra ao professor Diego para fazer a sua exposição. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado, professor Diego, pela presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todas e todos. A gente não sabe que horas esse vídeo vai ser visualizado, então, boa tarde, bom dia. Mas, nesse momento, eu desejo uma boa noite a todos. E, desde o início, eu faço um agradecimento especial à professora Andréa pelo convite, professor Daniel, meu colega de bancada, e a todos que estão envolvidos nesse projeto, que é um projeto interessante e necessário nesse momento atual, porque ele traz debates como esse de agora, esse que envolve uma questão atual, que é a questão da pandemia decorrente da Covid-19. Professor Daniel, quando expôs os primeiros traços do que seria o direito dos desastres, eu concordo completamente com ele, de que a gente vive em uma sociedade de risco e de que o modelo atual não é o suficiente para dar a resposta que a gente necessita, né? A resposta que a gente necessita, decorrente do momento atual, ela exige do direito uma complexidade que advém de uma disciplina que se comunica com tantas outras. Daí a ideia de surgir um ramo do direito com essa nomenclatura denominado de direito dos desastres. Bom, eu peço licença, vou iniciar aqui minha fala com... Eu fiz uma pesquisa essa semana, hoje é quarta-feira, e selecionei algumas chamadas de matérias veiculadas na imprensa somente dessa semana, de segunda-feira para cá. Portal G1, dia 12 de outubro. Inundações no Vietnã deixam 18 mortos e 46 mil desabrigados. O Estadão, dia 7 de outubro. Setembro de 2020 foi o mais quente da história em todo o mundo, diz Centro de Clima Europeu. Folha de São Paulo, 13 de outubro. Brasil pode ter 180 mil mortes por Covid-19 até início de 2021. 11 de outubro. Queimadas no Amazonas, em 2020, registram maior número da história. Bom, o que essas notícias atuais têm a ver com a nossa discussão de hoje? São notícias atuais
que tratam de eventos que têm, geralmente, as mesmas características. A gente denomina esses eventos de desastres. E aí, já eu explico o conceito de desastre, mas, de antemão, eu digo que essas notícias que se relacionam à queimada no sul da Amazônia brasileira, a Covid-19, o derramamento de óleo no litoral do Nordeste, o terremoto em determinado país que deixa um grande número de vítimas. Então, todas essas notícias, todos esses eventos estão dentro de um mesmo pacote que a gente denomina de desastres. E aí, por fim, fazer mais uma leitura rápida, essa semana fomos surpreendidos de forma positiva com a notícia de que a Universidade Federal da Bahia, em seu curso de Direito, um curso extremamente renomado, um curso de pós-graduação, lançou uma linha de pesquisa abrindo vagas para mestrado e doutorado, cuja linha se dá com a seguinte nomenclatura: catástrofes, entre parênteses, ambientais, econômicas, humanitárias, os paradigmas ainda incertos da transculturalidade ecológica. O que é que a UFBA está fazendo? A UFBA está fazendo o que o professor Daniel falou. As respostas tradicionais do direito não são suficientes para a resolução de problemas como os noticiados, né? As catástrofes, no geral, seja ela ambiental, decorrente de um desabamento de barragem, por exemplo, não se soluciona com a resposta tradicional do direito. E aí a UFBA vai buscar novos paradigmas, fazendo ciência, e é isso que a gente está fazendo aqui, ou ao menos tenta fazer, ciência para trazer respostas para esses eventos. E aí eu li o projeto, tive a curiosidade de ler o projeto de pesquisa da professora convidada, é uma professora que tem formação na Universidade de Paris, discute o tema há muito tempo e traz essa discussão para dentro do curso de pós-graduação da UFBA. No seu projeto, a professora diz basicamente isso: numa sociedade de risco, como a designada por Ulrich Beck, de que vivemos numa sociedade de risco, essa sociedade reclama novos problemas que exigem também novas soluções. Ela diz, peraí, os paradigmas atuais não resolvem nossos problemas. Então, a gente, quanto ciência jurídica, de uma modalidade extremamente interdisciplinar, vamos tentar trazer soluções para tais problemas. Falando do Brasil, eu costumo dizer que nos últimos 5 anos, e aí eu pesquisei em nível de mestrado o rompimento da barragem de Mariana, que nos últimos 5 anos o Brasil experimentou grandes eventos cuja nomenclatura é de desastre. E aí, lembrando desses eventos, a gente tem o rompimento da barragem de Mariana, em 2015, o rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, que deixou um número de mortos muito superior à Mariana. Tivemos o derramamento de óleo no litoral do Nordeste. Estamos vivendo agora a crise decorrente da Covid-19 e também a questão ambiental com as queimadas, especialmente no sul da Amazônia. Aqui, por conta do contexto, e esse foi o recorte que fizemos, vamos debater um pouco da Covid-19, né? Dentre esses desastres, destacamos a Covid-19 para análise, mas isso nada impede que a gente aplique muito do que a gente vá analisar aqui e discutir para os demais eventos elencados por mim como um dos principais que ocorreram no Brasil. Então, acho que a maioria do nosso público é do direito, e aos demais que não sejam do direito, eu revelo para vocês que a gente do direito costuma dar nome às coisas, e quando a gente faz isso, a gente diz que está designando a natureza jurídica das coisas, né? Esse copo tem uma natureza jurídica de um bem material,
né? Isso dentro do direito civil vai ter um contexto, isso para o direito penal pode ser importante ou não, de repente é uma obra de arte, enfim. As coisas são denominadas como um bem jurídico. E aí, a Covid-19, a gente precisa denominar também para o direito como um bem jurídico. E aí a gente diz que ele tem uma natureza jurídica específica. A gente precisa saber qual é essa natureza. E aí o professor pergunta ao aluno, qual a natureza jurídica da Covid-19? A gente pode já dizer, com essas primeiras palavras, que a natureza jurídica da Covid-19 é de desastre. Ela é estudada dentro do direito dos desastres. Ela, enquanto pandemia, enquanto epidemia, está localizada como um evento que tem natureza de desastres. Diego, aí você me pergunta, Diego, mas o que é desastre? Desastres são esses eventos que eu falei, são eventos de grandes proporções, que eles causam grandes consequências, especialmente para o mundo jurídico, e que exige de nós, enquanto pessoas físicas, jurídicas, públicas, privadas, uma resposta, uma resiliência. A forma como a gente responde a tais eventos, a gente denomina de resiliência. É um gerenciamento circular de risco. Esse gerenciamento circular de risco corresponde à resposta que a gente dá para tais eventos. Então, desastres são eventos de grandes proporções que trazem consequências. E essas consequências exigem um gerenciamento circular de risco, um gerenciamento constante de risco. Os desastres, ele tem basicamente duas causas. Há desastres de natureza, há desastres de causas naturais e há desastres de causas antrópicas ou antropogênicas. Naturais, pelo próprio nome diz, como o próprio nome diz, decorrem de fenômenos da natureza. A gente costuma dizer que desastre puramente natural é difícil de encontrar, porque sempre tem um impacto de uma ação humana, né, nesses eventos naturais. Já, de outro lado, você tem os eventos que decorrem de uma natureza humana, de uma ação humana. A gente vai denominar tais eventos de desastres antrópicos, antropogênicos, porque decorre de um ato humano. E aí, falando da Covid-19, que é o nosso recorte, é o nosso corte epistemológico para falar desse tema hoje, falando da Covid-19, eu vou dizer que entre os desastres naturais, você tem aqueles que decorrem de diversas manifestações. Você tem os desastres naturais, que são decorrentes de fenômenos meteorológicos, hidrológicos, geofísicos, biológicos. As epidemias estão dentro de eventos biológicos. Portanto, a Covid-19, se eu fosse fazer um esqueminha, né, um gráfico, a Covid-19 é considerado desastre porque ela decorre de uma natureza biológica. Essa natureza biológica caracteriza um desastre natural. Esse desastre natural é assim classificado porque é um evento de grande proporção, que tem grandes consequências, que exige de nós, todas as pessoas físicas e jurídicas, né, públicas e privadas, uma resposta imediata que corresponde a um gerenciamento de risco, justamente para evitar a disseminação desse vírus, as consequências maiores desse vírus, que é a Covid-19. Bom, o direito dos desastres, quando eu falo de direito dos desastres, para conceituá-lo, eu preciso tratar de dois institutos, os riscos e as vulnerabilidades. Os riscos nada mais são do que vulnerabilidades agravadas. Há diversos tipos de vulnerabilidades. O professor Daniel citou vários. As enchentes, a questão social que envolve
as favelas no país, as inundações, há vulnerabilidades que são físicas, há vulnerabilidades sociais, há vulnerabilidades informacionais, há vulnerabilidades tecnológicas. A Covid decorreu de várias delas, mas a gente costuma classificar esse evento ainda como um evento de causa natural, né? A não ser que descubram que veio de uma ação humana, de laboratório, essas fake news que costumam ser disseminadas por aí. Mas não é o caso. A Covid é um desastre de causa natural. Dentre as vulnerabilidades, há diversas. A gente costuma dizer também que vulnerabilidade atrai vulnerabilidade. Os países mais desenvolvidos responderam à Covid-19 e respondem aos desastres no geral de uma forma muito mais positiva, de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente. Como vulnerabilidade atrai vulnerabilidade, a gente vai dizer que os países subdesenvolvidos têm um resultado, uma resposta, uma consequência muito mais trágica para as tragédias, para os desastres, do que os países em desenvolvimento ou desenvolvidos. Essa minha fala aqui, e quase toda a minha vida acadêmica referente aos desastres, tem como um marco teórico as ideias trazidas pelo professor Delto Inter de Carvalho, que é um professor da Unicinos, do sul do país, que fez pós-doutorado com o professor Daniel Faber, da Universidade da Califórnia, que é um especialista em desastres, estuda desastres há décadas. Então, talvez esse debate tenha sido premente no Brasil de hoje, mas que ele existe há muito tempo. Enfim, professor Delto vai dizer isso, que nos países subdesenvolvidos, as consequências são maiores, e essas vulnerabilidades agravam os riscos. Daí porque a maior parte das tragédias, dos desastres, ocorrerem em países subdesenvolvidos. Ele traz um dado que é interessante, onde ele informa que 96% das mortes que decorrem de desastres, elas ocorrem em países subdesenvolvidos. 96%. É praticamente a totalidade. Por quê? Porque os países mais ricos, os países desenvolvidos, têm uma capacidade, uma resiliência maior na resposta de tais eventos, que são eventos de grandes proporções e que exigem, especialmente do direito, né, dos poderes públicos, também uma resposta imediata. Conforme eu falei no início, os desastres têm essa característica. Eles são fenômenos de baixa probabilidade, é muito difícil ocorrer. A gente não vive... a nossa geração não experimentou uma outra epidemia nessa proporção. A gente não vive com casos como o derramamento de óleo do Nordeste e no litoral do Nordeste e o rompimento de barragem diariamente. São eventos de baixa probabilidade, embora vivamos em uma sociedade de risco. Embora vivamos em uma sociedade de risco, a probabilidade de ocorrer um desastre ainda é baixa. Mas quando acontece, as consequências são altíssimas. Por quê? Porque esses eventos não foram preparados pelos poderes públicos e privados para trazer respostas imediatas. Daí as consequências e a classificação de tais eventos como desastres. E aí, por que criar um ramo do direito que se preocupa com tais eventos? Esse ramo do direito é o direito dos desastres. A ideia é você dar resposta, conforme o professor Daniel falou no início, complexa, ou tentar fazê-lo, porque o problema é complexo. Por exemplo, durante o rompimento da barragem de Mariana, eu fiz pesquisa de campo durante os 2 anos de mestrado, tive 3, 4 vezes lá em Mariana, no local da tragédia, conversei com as vítimas que estavam vivas, claro,
ou que tiveram familiar com perda de vida, e aí você começa a perceber que não é só reconstruir casa, é a necessidade de construir um museu, de construir uma escola, de construir uma comunidade que tenha semelhança com aquela comunidade que até então existia. Então, o direito dos desastres vai dar resposta de forma mais eficaz para tais problemas. Daí porque a UFBA se preocupar com a linha de mestrado, de doutorado, de pós-graduação que trate da matéria, porque essa linha tem maior capacidade de trazer respostas, que são respostas complexas para tais problemas. Eu peço licença mais uma vez para ler aqui. Existe um conceito... Beleza, Diego, você falou de direito dos desastres, se referindo a eventos de grandes proporções, de grandes consequências, mas isso está na lei, né? A gente, que é do direito, tem essa sede por conceitos legais, e eu vou dizer, tem sim, tem esse conceito na lei. É um decreto federal do ano de 2010, logo depois existe uma lei interessante, porque o decreto antecedeu a lei. O decreto ele vai trazer a conceituação de desastre, de estado de emergência, estado de calamidade, e logo depois é criada a Lei 12.608, que vai tratar da Política Nacional de Defesa Civil. Mas esse decreto, que trata também da Política Nacional de Defesa Civil, vai trazer a conceituação de desastre. O que é que diz o artigo 2º, inciso 2º da lei? Desastre é o resultado de eventos adversos, e aí eu vou ler o conceito, depois eu explico cada trecho desse. Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Bom, desastre é o resultado de eventos adversos. O que é advento adversos? São eventos adversos são eventos não previstos, imprevisíveis, que ocorrem com baixa probabilidade, externo ao dia a dia, ao cotidiano. São eventos adversos naturais, conforme eu falei, a causa, naturais, ou provocados pelo homem. Dificilmente a gente vai encontrar um desastre, um evento que tenha natureza causa puramente natural. E aí eu só me ocorre agora o exemplo de um meteoro que colide, né? Um meteoro, ou então um vulcão que eclodiu, independente da natureza humana. Bom, resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável. Então, a gente precisa trabalhar com a categoria de vulnerabilidade, causando danos humanos, materiais ou ambientais. Olha a partícula O. Esses danos causados por esses eventos adversos podem ser danos ao homem, né, à sociedade, danos materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. O direito dos desastres tenta diminuir tais vulnerabilidades. Então, quando você me pergunta qual a importância de estudar uma disciplina com autonomia, tal qual o direito dos desastres, a importância é que esta autonomia dada a um ramo do direito traz respostas de modo que o objetivo seja diminuir essas vulnerabilidades. Com certeza, o direito agora tem resposta para uma próxima epidemia, espero que isso não ocorra, mas se ocorrer, temos respostas a uma próxima epidemia que são muito mais eficazes porque preparamos tais respostas para eventos adversos como tal. E aí, o direito dos desastres é um ramo autônomo?
é uma inovação, eu posso classificar como uma disciplina. Professor Edilson Vitorelli, eu faço parte de um grupo de pesquisa com o professor Hermes Zanetti, e aí em um debate com o professor Edilson Vitorelli, professor Hermes Zanetti, eles defendem que logo mais, isso foi conversa de 2 meses atrás, que logo mais teríamos sim uma resposta do campo jurídico, especialmente das pós-graduações, referente à autonomia desse direito dos desastres. Por quê? Porque a pós-graduação, como ela é menos burocrática, ela é mais flexível, é mais fácil a gente discutir de forma mais rápida esses temas que estão na ordem do dia. Então, o curso de pós-graduação da UFBA traz já essa resposta. Olha, isso aqui é interessante e é bom a gente estudar isso aqui com autonomia. Então, por que essa disciplina recebe o grau de autonomia? Porque ela possui princípios próprios, como a circularidade de risco, a circularidade dos eventos, dos desastres, a ideia de compensação e reconstrução, que são típicas do direito ambiental, a gente traz para cá também como princípio autônomo, a legislação específica, conforme eu citei, há uma interdisciplinaridade que faz com que o direito dos desastres se comunique com os demais ramos do direito, e no Brasil a gente presenciou isso com a Covid-19. Você teve, por exemplo, a necessidade do direito constitucional flexibilizar normas de fiscalização financeira. A lei de responsabilidade fiscal, prevista na Constituição, teve flexibilidade por meio de uma ação própria no Supremo Tribunal Federal, como resposta a um problema decorrente da Covid-19. Você teve uma resposta do direito civil, de que impossibilitou o despejo de quem morava de aluguel e tinha aluguéis atrasados. Você tinha a resposta do direito do trabalho, a flexibilização do contrato de trabalho, por exemplo. Você teve normas do direito tributário, a suspensão de determinados tributos. Você teve resposta do direito administrativo, por exemplo, o setor que eu trabalho, de licitação, trabalho muito com a consultoria de licitação. Você teve a flexibilização de normas envolvendo dispensa de licitação. Direito penal, retirar dos presídios aqueles grupos vulneráveis, como, por exemplo, idosos a partir de 60 anos, porque tinha em sua vulnerabilidade física a característica de transmissor e de dano maior caso pegasse a Covid. E aí você tem, por exemplo, o impacto no direito previdenciário. Eu vou tratar agora a Covid como uma doença em que é coberta pelo sistema previdenciário e por aí vai. Então, essa disciplina interdisciplinar, que é o direito dos desastres, esse ramo do direito, recebe autonomia própria, contudo, é uma disciplina extremamente eu utilizaria até esta palavra, né? A professora Miraci Gustin, quando fala de metodologia, ela vai dizer que, em alguns casos, a gente trabalha até com transdisciplinaridade, e eu acho que é o caso. Bom, o que eu tenho para dizer, por fim, é de que a Covid, fazendo um apanhado final, é de que a Covid-19 se mostra, sim, como um desastre, que é um problema atual, embora não seja um problema da ordem do dia desta geração, os desastres sempre ocorreram, né? O professor Daniel Faber tem décadas de estudos sobre direito dos desastres na Universidade da Califórnia. Tem um fato que é muito interessante, eu sempre gosto de citá-lo, que é, em 1755, em Lisboa, ocorreu um famoso terremoto, denominado Terremoto de Lisboa. Esse terremoto dizimou a vida de mais de 70 mil pessoas. E aí, 1755, século XVIII, ainda se tinha aquela discussão, né, da volta do entendimento da época da Idade Média, que parece até os dias de hoje, onde se opunha ciências versus a compreensão divina dos fenômenos, onde o filósofo alemão Leibniz dizia
que o terremoto que dizimou a vida de 70 mil pessoas em Portugal e trouxe consequências graves para toda a Europa, era uma resposta, uma justiça divina para tais eventos. Então ele classificava aquele evento como um evento divino, uma vingança divina, uma justiça divina. Voltaire, né, o cientista, né, o estudioso, que Voltaire estudou tudo que é matéria, ele faz um poema tratando do terremoto de 1755 em Lisboa e classifica o terremoto como uma fragilidade humana diante de um evento da natureza. Ele dizia, o terremoto mostra como o homem é frágil diante da natureza. Ele transita ali entre a questão divina e científica, mas não traz ainda uma resposta científica. Alguns anos depois, 4, 5 anos depois, Jean-Jacques Rousseau escreve uma carta em resposta a esse entendimento de Voltaire. E aí Rousseau diz o seguinte, não, o terremoto de 1755, que dizimou a vida de 70 mil pessoas em Lisboa, não é uma justiça divina, não é uma fragilidade humana, não é diante da natureza, é um problema da natureza provocado pelo homem ou então amplificado, confirmado pela ação humana. E aí Voltaire vai trazer a ideia de risco social. É o homem quem provocou as consequências danosas desse terremoto. E aí ele dá o exemplo. Ele diz, não foi Deus, não foi a natureza quem construiu 20 mil casas, onde essas casas eram de 5, 6 andares. Aí ele falava, né, dos apartamentos. Não foi Deus, não foi a natureza, foi o homem. Então, o número de mortes foi provocado pela ação antrópica. E aí a gente diz que isso é o início da ideia de risco social, de ação humana interferindo em um fenômeno da natureza. Então, embora a Covid-19 seja um problema atual, não é um problema que é puramente do momento atual, não tem raiz nos dias de hoje. Os desastres sempre existiram, vivemos em uma sociedade de risco onde os desastres são amplificados, onde ocorrem em maior número de vezes, especialmente nos países subdesenvolvidos, e cabe a esta geração, aí com a ideia também do direito ambiental, em fazer um pacto intergeracional e trazer soluções para tais problemas. É isso que a gente faz quando a gente fala de ciência. A ciência traz resoluções, traz respostas para tais problemas. É isso que a UFBA está tentando fazer. É isso que a UFOB, por meio desse canal, dessa palestra, está tentando fazer. Levar conhecimento, discutir problemas atuais para trazer respostas atuais para problemas atuais, que também é um compromisso com as futuras gerações. Então, eu fico por aqui dizendo que a Covid-19 é sim um desastre, a natureza jurídica da Covid-19 é de um desastre de causa natural, e é um desastre porque preenche os requisitos da lei e da legislação, e exige de nós, operadores do direito e das demais ciências, especialmente as ciências sociais como um todo, uma resposta eficaz para um problema que exige, né, novos paradigmas. A ciência como tal requer de nós novas respostas e respostas que sejam eficazes. Eu faço uma provocação final, mais como uma provocação mesmo do que uma pergunta ou como uma resposta, que é qual o papel da ciência dentro desse direito dos desastres, né? A Covid-19 tem como países, nações com maior número de vítimas, os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, e o Brasil. E aí você vê um país o mais desenvolvido e um país que se diz em desenvolvimento, ou classificado como subdesenvolvido. Ambos
ocupam lugares econômicos distintos, contudo, o número de vítimas nessa pandemia os aproxima. E aí eu pergunto, qual o papel das ciências nos Estados Unidos e qual o papel das ciências no Brasil em relação à diminuição de tais vulnerabilidades? Porque se a Covid coloca esses dois países, essas duas nações, como as que mais têm vítima, é porque as vulnerabilidades expostas em tais nações era maior. E aí, vulnerabilidades, conforme eu falei, pode ser de origem física, social, científica, tecnológica, informacional, política. Fica essa provocação. Qual o papel das ciências, e aí eu falo das ciências como um todo, nas respostas a tais eventos que são os desastres. Desde já eu agradeço e me coloco à disposição para estabelecer um debate, né, um diálogo com as senhoras e os senhores. Pois é, professor, essa ciência só não pode ser a ciência do achismo, né? ou entrar, não podemos entrar na chamada era da ignorância, como alguns vêm falando, né? A ciência está pautada em interesses políticos dos mais diversos, esquecendo o distanciamento do objeto, esquecendo a isonomia que a pesquisa científica deve ter em relação a essas questões, para apresentar soluções mais próximas da veracidade possível, né, e testando conforme a ciência há séculos vem operando, né? Então, talvez esse seja um dos pontos que aproxime o Brasil dos Estados Unidos nesse momento. Exato. Em relação à pandemia, né? Para o lado negativo, infelizmente, a gente não tem uma proximidade no sentido de investimento em tecnologia, em ensino, em pesquisa, né? Se fosse nesse ponto, seria muito interessante essa proximidade, mas infelizmente nós temos uma proximidade negacionista em relação à ciência, o que é bastante prejudicial, né? Sobretudo em uma situação de desastre. Mas só para complementar, Daniel, e aí me lembra agora de um fato interessante que é uma forma, se fosse uma pergunta bem simples, professor Diego, existe uma forma de diminuir vulnerabilidades? A primeira, que me parece, é fortalecer os direitos humanos. Os direitos humanos ocupam um papel dentro do direito dos desastres, que é o papel de diminuir vulnerabilidades. Então, eu diminuo esses eventos. É verdade, concordo plenamente com o senhor, professor. Nós temos aí um conceito, enquanto em sua fala tinha um conceito que me vinha à mente, que era o de vulnerabilidades aquecidas, que eu acredito que tem tudo a ver com isso que foi mencionado agora em relação aos direitos humanos, né? Ou seja, existem grupos que têm uma vulnerabilidade maior, porque vulneráveis todos somos, né? Mas existem grupos que são mais vulneráveis por estarem expostos às condições mais adversas, né? A pobreza, a falta de saúde, de saúde pública, a falta de ensino, de atendimento médico, né? Moradias irregulares, todo conjunto leva a uma vulnerabilidade maior do grupo de pessoas que vai acabar, grupo este que vai acabar sendo mais quando nós temos essas circunstâncias de desastres. E os direitos humanos vêm justamente nesse sentido, de diminuir cada uma dessas vulnerabilidades para que elas impactem menos na vida das pessoas, né? Então, um desastre no Brasil, na Dinamarca, não porque eles estão menos expostos aos eventos naturais, mas porque o investimento em tecnologia, em prevenção que eles fazem, justamente pelo fato de ser um país rico, acaba retirando grande parte da vulnerabilidade dessas pessoas. Exato. Então, esse investimento em direitos humanos, ele acaba servindo como uma prevenção. Então, eu acho sua colocação associando os direitos humanos a esse tema que é trazido hoje, por conta da prevenção. O mais importante não é você... Nós temos, infelizmente,
ano a ano nós temos no Rio de Janeiro, né, nas encostas lá na Baixada Fluminense, em fortes chuvas, e vem a notícia, né, uma tragédia aconteceu, de fato, uma tragédia, aí vem, né, as autoridades públicas informar que, infelizmente, não havia nada que pudesse ser feito, porque é um evento natural. Nós sabemos que não é bem assim, porque chuva é um fenômeno que acontece em todos os lugares, né, e já se sabe que em um determinado período do ano, a precipitação lá é muito maior naquela região, então existem algumas condutas que podem ser adotadas preventivamente para evitar, né, que isso aconteça. Então, concordo plenamente com o senhor nesse ponto, eu acho que... Interessante. Me lembrei agora, Daniel, que quando eu pesquisei a questão de Mariana, a comunidade é do século XVIII, interior de Minas, região ali do Ouro, chega uma barragem de 1998 para se instalar no alto, onde tem uma comunidade embaixo. Quer dizer, a vulnerabilidade, a gente trazendo aí para uma questão de país subdesenvolvido e desenvolvido, é que no país desenvolvido, jamais essa barragem se instalaria onde a barragem de Fundão se instalou, acima de uma comunidade tradicional que estava desde o século XVIII, por exemplo. A sirene sequer tocou na hora do rompimento da barragem, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Então, esse direito básico de socorro não teve, né? Então, no país desenvolvido, as normas, a fiscalização não deixaria, por exemplo, que um plano de emergência tivesse as sirenes para resgate desligada ou sem funcionamento. Isso, perfeito. E fora que muitos aspectos também, as empresas desses países, quando são instaladas no Brasil, né, elas acabam não tendo tanto cuidado assim com a segurança. Ver que enquanto a gente vai conversando, esse momento, né, acredito que seja mais interessante do diálogo entre nós e entre a audiência também, né, à medida que nós vamos conversando, eu lembrei de outro caso lá no Pará também, que uma empresa foi dinamarquesa ou norueguesa, me falha a memória agora, que estava despejando resíduos tóxicos no rio, sem qualquer tipo de tratamento. E aí a única coisa que me vinha à cabeça enquanto eu assistia ao jornal era, será que lá na Noruega ou na Dinamarca o procedimento seria esse? Né? Então, são uma série de fatores que aí, de repente, você tem a inundação do rio, as pessoas acabam sendo intoxicadas com metais pesados. Foi simplesmente a natureza? Não. É a consequência também da tecnologia usada de forma equivocada, né, na lógica da sociedade de risco. A industrialização suja, né? Vem para nós. A industrialização suja, isso. A industrialização verde para o norte e suja para o sul. Né? Tem um estudo interessante que demonstra que uma barragem feita no Canadá, o Canadá é um dos países que mais tem barragem também no mundo, uma barragem feita no Canadá e uma barragem feita no Brasil, a diferença de preço é muito pequena para instalar essa barragem quando eu comparo a tecnologia que lá é instalada. Então, lá eu tenho uma tecnologia de primeira, lá raramente acontece um desastre, mas no Brasil, eles deixam de investir esse dinheiro por opção, ou talvez porque a legislação sejam mais flexíveis para com eles. Sim, há essa possibilidade também. Um outro ponto, que é uma reflexão, junto com a pergunta, né, se fosse possível que o senhor respondesse, enquanto, no momento de sua fala, me veio à mente, já que a gente está falando de desastres naturais, eu vejo que tem uma pergunta aqui de Mísia, já que está na tela, eu vou fazer essa pergunta, tá, para o senhor, depois eu retomo a minha, para a gente dar prioridade aqui à audiência, tá? O direito dos desastres pode ser utilizado para elaboração de orientações normativas para atuação estatal frente a casos de desastres? Ótima pergunta aqui de Mísia, obrigado pela participação. Professor, por favor. Sim, inclusive, eu até dou esse exemplo, que as instituições, a advocacia pública, seja a federal, a AGU, seja a do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, seja o de Minas, do Espírito Santo, esses que tiveram uma relação direta com Brumadinho e Mariana, as defensorias da União,
do Estado de Minas, do Espírito Santo, todas essas instituições, elas tiveram uma atuação excelente, contudo, poderiam ter uma resposta melhor ao fortalecimento dos direitos humanos, por exemplo. E aí eu trago a notícia. Cerca de 15 dias, a ONU enviou, tem um ano isso, a ONU enviou um relator para tratar dos casos de Mariana e Brumadinho no Brasil. Esse relator faz um relatório dos fatos, fala as consequências, como o Brasil estava conduzindo tais desastres, e conclui que houve negligência, sim, por parte do Brasil. E que o Brasil... E aí, engraçado que esse relatório de 15 dias, o relatório que era para tratar de Mariana e Brumadinho, cita como exemplo a Covid e o derramamento de óleo. Então, para você ver como a ONU trata tais eventos como desastres e eventos muito próximos. Se o Brasil conduzisse uma política dos desastres de forma mais eficiente e responsável, teríamos, sim, respostas para evitar danos como esse agora, que é a da Covid, ou quem sabe até das queimadas na Amazônia. Então, eu acho que o direito dos desastres com autonomia, com conhecimento próprio, dialogando com demais matérias, tem possibilidade de trazer respostas mais complexas e completas para tais eventos. Perfeito, professor. Temos aqui mais uma pergunta de Pedro Brito. Boa noite. O direito dos desastres trabalha o seu objeto de análise sob a perspectiva de responsabilização de agentes ou apenas de compreensão do bem jurídico afetado pelos desastres? Pergunta aí de Pedro. Obrigado pela participação também, Pedro. Pedro, eu digo, hoje mais cedo, um amigo meu quer concorrer ele deve estar, inclusive, assistindo a esse debate, ele quer concorrer a essa linha de doutorado da UFBA, estávamos discutindo justamente isso, a responsabilização de agentes dentro do direito dos desastres. E aí a gente tem que lembrar uma divisão clássica, que é o papel do direito penal e o papel da responsabilidade civil. Dentro de responsabilidade civil, a gente discute direito dos desastres. Agora, nada me impede que eu traga a conceituação de novos tipos para o direito penal. Não existe ainda um tipo penal que trate do direito dos desastres. Não existe. Mas eu posso, por exemplo, dizer que a conduta dos responsáveis pelo rompimento da barragem de Mariana e Brumadinho se inclui, sim, além da esfera penal, dentro da esfera civil, e aí vem todas aquelas causas de aumento de por conta do número de mortos, etc. O direito dos desastres, eu digo que traz, sim, uma contribuição para a responsabilização de agentes. Não somente fica dentro do campo dos grandes institutos, mas também de responsabilidade, seja por ação ou por omissão. Mas lembrar que dentro da esfera penal, a gente não pode criar tipos ou roubar, né, um campo que é próprio da disciplina penal. Eu só fazendo um adendo aqui, eu lembrei de um fato, porque, conforme já falei até com o professor Daniel, eu não sou muito do direito penal, não, mas eu lembrei de um fato interessante, talvez eu cometa algum erro aí. Me parece que o Ministério Público acusa os responsáveis pelas mortes de Brumadinho por homicídio, e aí a defesa consegue reverter para o crime de inundação. Veja que a ausência de um tipo, porque a pena era menor, a ausência de um tipo legal faz com que a punibilidade, isso reflita na punibilidade, por exemplo. E é só mais um exemplo da complexidade do tema, né, que foi muito bem exposto, inclusive, com os exemplos que foram colocados exatamente no caso de Brumadinho, né, de Mariana, como as diversas áreas do direito operaram nesse caso,
é interessante também essa perspectiva penal, né? Fica até a dica aos pesquisadores ou futuros pesquisadores, né? Para se debruçar sobre essa questão penal. Eu vi que tinha uma pergunta aqui, isso de Bárbara. Obrigado, produção. Bárbara, obrigado pela participação. Ela fala aqui, boa noite. Considerando que nações mais desenvolvidas têm melhores respostas aos desastres, há que se falar no desenvolvimento científico como algo a ser tutelado pelo próprio direito dos desastres? Obrigado, Bárbara. Sim, e aí, Bárbara, eu trago mais um exemplo, que é a questão das queimadas na Amazônia. Quando a gente investe em tecnologia, como mapeamento, geoprocessamento, a gente tem uma resposta maior para um fenômeno que está acontecendo. Então, essas nações têm uma resposta, uma resiliência melhor para os desastres, porque tem um conhecimento científico, tem tecnologia, tem uma ciência melhor. E por trás disso, né, é a ciência que vai trazer um desenho para uma legislação, é a ciência que vai trazer um desenho para a possibilidade de instalação de uma indústria ou então de uma barragem, por exemplo. Então, quando eu tenho um desenvolvimento científico fortalecido, eu tenho uma resposta melhor a tais vulnerabilidades. E aí tem uma ligação direta entre ciência, tecnologia e o resultado de tais acontecimentos, de tais eventos. Perfeito. Gente, se por um acaso congelar um pouco aqui, eu peço desculpas, tá? Minha conexão está um pouco ruim, mas sempre eu retornarei aí, tá? Falando em tecnologia, dependemos dela também para a comunicação. Aí, um exemplo que eu trago, Daniel, também, é a questão da volta às aulas. Tem uma pesquisa do MEC que diz o seguinte, que hoje em dia, né, com toda essa tecnologia, a gente acha que todo mundo tem internet e computador e tecnologia acessível. Uma pesquisa do MEC diz que mais de 50% dos alunos do Nordeste têm uma péssima conexão para a aula. E daí eu não posso exigir, por exemplo, que as aulas voltem de forma uniforme, né? Eu estar na capital de São Paulo e eu estar no interior do Nordeste, eu não tenho a mesma tecnologia, eu não tenho o mesmo acesso a tais informações. Eu tenho vulnerabilidades diferentes. Então, eu posso dizer que a volta às aulas na modalidade remota tem que levar em conta essas fragilidades, essas vulnerabilidades, por exemplo. A UFOB, eu conheço o projeto da UFOB, o trabalho da UFOB. A UFOB tem se preocupado com isso, de que só vai retornar às aulas, por exemplo, quando tiver condições tecnológicas, né, quando tiver diminuídas as vulnerabilidades, para que o aluno tenha condição de assistir a aula. Aí você vê que a pandemia, enquanto desastre, não atinge a todos de maneira igual. Né? Exatamente. Mais uma vez, a questão da vulnerabilidade, né, sobretudo para uma parcela da população. E a gente tem essa distinção em relação à parcela da população e também desigualdades regionais, né, desigualdades essas que são reconhecidas por nossa Constituição, inclusive, né, que busca a diminuição dessas desigualdades. Então, eu não posso propor a mesma solução para São Paulo e para Bahia, né? As soluções elas têm que considerar as particularidades da região, né? O interior de São Paulo tem uma particularidade, sobretudo em relação ao acesso à tecnologia, muito maior do que o interior da Bahia, por exemplo. Então, a solução que é apresentada para o estado de São Paulo não pode ser a mesma que será apresentada para a Bahia. E como o direito dos desastres traz uma contribuição, eu flexibilizar, por exemplo, uma norma, dizer que o reitor pode tirar uma rubrica do orçamento para comprar computador, que eu posso dispensar licitação para contratar telefonia para os alunos. Então, eu flexibilizo as normas para dar uma resposta para diminuir a vulnerabilidade. É isso que, perfeito. Inclusive, eu vou ler aqui, está aqui, a linha de pesquisa da UFBA diz o seguinte: catástrofes ambientais, econômicas, humanitárias, os paradigmas ainda incertos,
os problemas atuais vão exigir da gente novos paradigmas. Eu não posso olhar o orçamento como algo engessado que eu não possibilite uma realocação, por exemplo, de receita ou de despesa. Entendeu? Perfeito, professor. E para encerrarmos, né, eu gostaria, mais uma vez, de abrir a palavra objetivamente, para que o senhor possa fazer um encerramento, colocar as suas considerações finais, encerrarmos este nosso encontro. Por favor. Certo. A minha palavra final, eu vi um amigo dizendo que o direito raiz é quem mais foi utilizado na pandemia, e ele falava do exemplo da requisição administrativa. E na Bahia a gente tem esse exemplo, onde o governo da Bahia requisitou, né, o hospital da Bahia, ali, o Espanhol, para ser um hospital de combate à pandemia. Aí eu disse para ele, peraí, o direito tradicional, o direito raiz, não responde a esse problema que é atual. Eu preciso pensar o direito a partir de novos paradigmas, a partir de novos horizontes, porque o problema, embora seja antigo, a resposta que exige de nós, operadores do direito e das ciências como um todo, é totalmente diferente. E aí eu digo que a diminuição de tais problemas sociais, de tais vulnerabilidades, não está em outro local, senão nas ciências. Existe o papel da política, existe o papel do judiciário, mas existe o papel das ciências, que compete a ela tratar tais fenômenos. É ela quem vai trazer substrato suficiente para a diminuição de vulnerabilidade, seja por meio de políticas públicas, de intervenções. Então, a palavra final é de que os desastres sempre ocorreram, vão ocorrer, isso é um fato humano, né? É um fato social, advém da sociedade de risco, mas a resposta a tais vulnerabilidades, a tais eventos, vai depender muito de como a gente lida com a ciência. E aí eu faço um agradecimento especial a você, Daniel, a professora Andréa Leone, ao curso de Direito da UFOB, a universidade como um todo, que possibilitou essa discussão, que é uma discussão extremamente atual, está na ordem do dia. A UFBA, parabenizo aqui também, se tiver alguém da UFBA, a gente está aqui representando a própria UFBA, que eu tenho muito carinho, de que a UFBA sai à frente, me parece que é um dos primeiros, se não for o primeiro, um dos primeiros cursos de pós-graduação em Direito dos Desastres, e aí a UFBA sai à frente para tratar dessa temática e dizer que é a ordem do dia e de que logo mais a gente vai ter aí novas disciplinas nas graduações também, e quem sabe novos livros, novos diálogos, novas palestras. É isso. Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e obrigado pelo pessoal da UFOB pelo convite, né, pela COJUR. Peço para os que estejam assistindo, que curtam o canal da COJUR, né, que sigam eles nas redes sociais, porque realmente esse projeto é muito interessante. Vale a pena ser incentivado para que a coruja possa voar por aí, né, trazendo mais convidados. Sejamos corujas nessa época de negacionismo. Então, muito obrigado pela... Obrigado. Até mais. Perfeito, professor. Sejamos corujas, né? Sejamos corujas. Excelente. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Grande abraço a todos. Isso aí. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até.